Olá, traças! Sejam bem-vindos de volta a esse canal maravilhoso, Leia Preta Leia, aqui onde a gente sempre fala de literatura significativa e empoderadora. E falando de literatura significativa e empoderadora pela enésima vez, hoje eu vou fazer uma resenha de um livro especialíssimo para vocês. A resenha de hoje é desse livro, essa obra-prima, que é um super clássico do século XX, Flores para Algernon, que inclusive já inspirou filme, né? E esse livro foi lançado como um conto em 1959 e depois foi publicado como livro em 1966 e foi escrito por Daniel Keyes. Então a nossa resenha vai ser desse livro incrível, maravilhoso, apaixonante, agoniante, e eu espero que vocês gostem muito dessa resenha. Então, meus amores, acompanhe esse vídeo, aproveita, já dá aquele amor em formato de joinha e também se inscreve nesse canal para você mostrar aí que você apoia esse projeto. E vamos à vinheta. Mas antes da gente entrar, né, em Flores para Algernon, eu vou pedir a vocês um minutinho do seu tempo, né? Vamos falar de coisa boa? E não estamos falando das iogurteiras Top Term, né? Que aliás agora tem até tem uma cápsulas da Top Term, enfim, tô variando. Vamos falar da nossa campanha de arrecadamento, nosso financiamento coletivo chamado Black Girl Power, que eu criei há uma semana atrás, mais ou menos, para angariar fundos, para fazer com que os projetos, tanto Leia Preta Leia quanto Freewini, consigam avançar na internet, que eu tenha mais qualidade para criar conteúdo para vocês e que eu possa expandir esses projetos, inclusive criando talvez um podcast no segundo semestre e o nosso Clube do Livro, que vai ser do canal Leia Preta Leia. I'm crazy! Mas, como praticamente todo criador aqui no YouTube vai enfrentar em algum momento, eu estou enfrentando um momento de uma dificuldade enorme de monetizar esses conteúdos que eu crio com tanto carinho. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Vocês podem fazer a doação, porque eu criei essa campanha no Catarse, catarse.me, e você pode fazer uma doação a partir de R$10 e toda e qualquer doação vai lhes dar direito a ter recompensas. E se você, a partir de determinado valor de recompensa, as recompensas também poderão ser brindes físicos, como os criados pela nossa papelaria exclusiva Brazucat, que é uma parceira muito grande do Leia Preta Leia e que está fazendo essa parceria com a gente e está disponibilizando marca-páginas, bloquinhos de anotação, agendas, tudo com a temática de Anne de Green Gables, que eu sei que muitos de vocês gostam. Então eu vou colocar o link aqui para o Catarse para vocês entenderem tudo sobre essa campanha. Também vou colocar um post no blog onde eu falo devagarzinho cada coisinha da campanha, inclusive um passo a passo de como você fazer para doar. E se você puder, eu peço encarecidamente que você me dê esse apoio financeiro a partir de R$10. E pode pagar em boleto, cartão de crédito, como vocês quiserem. E vamos, pelo amor de Deus, fazer a palavra do Leia Preta Leia, do Freewini, poder avançar nesse ano que tá tão difícil para todo mundo. Depois da mendicância diária, né, que aliás, lembra de deixar seu like, mais uma mendicância, vamos falar finalmente sobre esse livro, que é essa encadernação maravilhosa, que é Flores para Algernon, que, como eu disse, foi publicado como um conto em 1959, porque o Daniel Keyes era o roteirista dos quadrinhos do Stan Lee. Sim, minhas queridas, este homem escreveu para a Marvel. Ele era a pessoa que criava os roteiros dos quadrinhos que Stan Lee desenhava. E aí ele criou esse conto e publicou como um conto. E depois, em 1966, ele transformou essa história num livro. E Flores para Algernon é considerado talvez uma distopia. Na verdade, eu acho que vai mais para ficção científica, mas é muito mais um romance dramático, é muito mais um drama que tem aí uns toques de ficção científica, e ele é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito totalmente com base em cartas, né, em coisas que a própria personagem escreveu, o principal, e ele é um livro maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito angustiante, e eu vou explicar para vocês por quê. O nosso personagem principal de Flores para Algernon
Não é Algernon, é Charlie Gordon. Charlie Gordon é um rapaz de 32 anos que mora em Manhattan, se eu me engano, e ele é uma pessoa que tem deficiência intelectual. Ele tem o que se chama, né, na época de QI, um QI muito pequeno, embora já tenham pesquisas científicas que dizem hoje que não tem essa coisa de coeficiente de inteligência, que na verdade a gente tem inteligências múltiplas, você pode ser ruim numa inteligência e ter outra inteligência muito desenvolvida, mas durante muitos anos a questão do coeficiente de inteligência, ou QI, foi muito importante, e o Charlie teria um QI muito baixo, tipo a média das pessoas é em torno de 100, 110, e ele teria o QI menor do que 70, então ele seria hoje considerado uma pessoa com deficiência intelectual, que tem uma dificuldade de aprendizado, que tem uma dificuldade de fala. Mas no livro, Daniel Kai se refere ao Charlie Gordon como retardado. É uma palavra terrível, mas a gente tem que lembrar que o livro foi escrito nos anos 60 e a tradução acompanha esse nome, né? Vamos lembrar que há muito pouco tempo no Brasil a gente se referia a essas pessoas como mongoloide, a gente usava retardado, como aleijado, que são expressões muito capacitistas e muito preconceituosas, que a gente ainda tem, né, na nossa linguagem. Então Charlie é uma pessoa com deficiência, ele é um rapaz muito ingênuo, muito bondoso, que trabalha como faxineiro numa padaria. E ele vive ali com muitos amigos, mas ao mesmo tempo essas pessoas são pessoas que prejudicam muito a vida dele. E ele tem uma infância muito difícil, teve uma infância muito difícil e foi praticamente abandonado pelos pais e foi viver com um tio, que o tio arrumou esse emprego para ele nessa padaria, onde ele vive ali praticamente sozinho. Mas o Charlie, gente, ele tem uma vontade muito grande de aprender e de ser inteligente. Então ele sim matricula numa dessas turmas para pessoas com deficiência e vai ser estudante da professora Alice Kiernan. Alice Kiernan, que é uma moça que dá aula para essas pessoas, e ela vê no Charlie um potencial muito grande, uma vontade muito grande de ler e escrever, e ele vai fazendo avanços assim incríveis até que ele aprende a ler e escrever, porque ele é um homem de 32 anos que ainda até então era analfabeto, né? E aí a professora Alice, ela tem um contato com a universidade de uma pesquisa de um cara chamado Dr. Strauss. Esse cara está fazendo uma pesquisa de, digamos, aumento de QI, de aumento de inteligência. Ele vai fazer uma cirurgia no cérebro que mexe lá com, né, a ficção científica aí, mexe lá com umas glândulas e ela vai criar uma melhoria na inteligência, uma ampliação do coeficiente de inteligência das pessoas. Então a Alice indica o Charlie, que é esse menino que tem essa dificuldade de aprendizado, mas que quer muito ser inteligente, para ser a primeira cobaia humana. E aí é que entra Algernon. Gente, quem é Algernon? Algernon é um rato de laboratório, mais precisamente. Algernon foi um dos milhões de espécimes de ratos de laboratório que passou por essa cirurgia de ampliação de inteligência e se tornou o rato mais inteligente do mundo. E o Algernon, ele é a última cobaia animal que deu certo a cirurgia nele, até que os professores tivessem coragem de aplicar essa experiência em humanos. Então o Charlie vai lá e começa a fazer uma série de testes e ele passa a fazer o que a gente chama de relatórios de progresso, que são essas cartas que fazem com que o romance se torne epistolar. Então a gente vai ver todo o desenvolvimento da trama, absolutamente todo, sob o ponto de vista do Charlie, acompanhando o processo de, digamos, melhoria intelectual dele ao longo desses meses. Então, nos primeiros relatórios de progresso, ele tem uma dificuldade de entendimento, ele escreve muito mal, o texto é cheio de erros, isso é fantástico, chega da gastura pra gente que tem mania de escrever português direito, você ficar lendo um texto cheio de erros de grafia, cheio de erros de concordância, mas o Charlie tem um pensamento muito puro, muito ingênuo e muito esperançoso de que ele vai se tornar inteligente. E aí ele é chamado para fazer uma série de testes e ele se sai muito mal nos testes porque ele não tem muita inteligência emocional, ele tem uma dificuldade até de passar em testes como aquele das manchas, né, o famoso que os psicólogos falam. Ele não consegue ter sutilezas no aprendizado. Então o Dr. Strauss e sua equipe falam, não, essa é a pessoa perfeita para a gente fazer a ampliação da cirurgia. E eu vou falar uma coisa aqui, o período do livro são tipo 7 meses. Né? O Charlie faz essa cirurgia em março de um ano e o livro vai acabar em outubro de um ano. E ele vai fazer a cirurgia e ele
começa a fazer modificações e ampliações e avanços muito grandes intelectuais antes mesmo de ele perceber. E como é que a gente percebe? Porque o Charles está escrevendo português melhor, ou inglês melhor, porque o Charles está usando palavras mais complicadas, porque o Charles tem uma percepção muito mais ampliada do que está acontecendo nele. E a gente começa a perceber que ele está tendo esses avanços intelectuais antes mesmo da personagem perceber. Só que aí, meus amores, está o problema. O Charlie é um menino que teve um desenvolvimento muito mais lento. Então ele é praticamente uma criança, uma adolescente na cabeça, né? Emocionalmente ele é um adolescente. E ele vai passar por esse processo e a cabeça dele se separa em duas. Então Charlie Gordon, pós-cirurgia, ele se torna uma personalidade que começa a observar a personalidade do outro Charlie, que era o retardado diante da cirurgia. E o Charlie fica muito revoltado ao perceber que as pessoas tratavam ele muito mal antes. Antes dele fazer a cirurgia, as piadas, a violência, tudo que ele sofria, ele não conseguia entender. Ele às vezes ria, ele às vezes chorava, mas ele não conseguia entender que ele estava sendo vítima de violência. E depois da cirurgia, o Charlie começa a olhar para a vida dele como um observador externo e começa a julgar os abusos de infância, a relação terrível que ele tem com a mãe, o fato de que a mãe sexualizou ele muito cedo, a mãe encarava qualquer coisa que ele fazia como um ato sexualizado, e inclusive foi por isso que ela o expulsou de casa com 13 anos de idade, sendo que ele não tinha essa sexualização. E inclusive o Charlie traz para a vida dele uma dificuldade muito grande de se envolver com qualquer mulher, porque a mãe dele fez na cabeça dele com que a sexualidade fosse uma coisa errada. E o Charlie começa a ficar muito ressentido com aquela população ali que tratava ele tão mal. No início da cirurgia, ele está fazendo seus primeiros avanços, ele volta para a padaria e rapidamente ele ascende de cargo porque ele é muito mais inteligente do que os caras que estão lá. E aqueles mesmos caras que tratavam o Charlie como um bobo da corte, um palhaço, mas ao mesmo tempo um protegido deles, agora começam a ressentir e ficar com muita raiva dele, porque agora ele é o maioral. Só que ele não conta o que aconteceu, então eles simplesmente não entendem que Charlie passou por essa cirurgia. Até que o dono da cirurgia manda ele embora e o Charlie vai trabalhar na faculdade, porque, gente, o QI do Charlie triplica praticamente num período de 3 meses. E ele vai de uma pessoa que tem um QI de 70 para uma pessoa que tem um QI de quase 200, ou seja, ele se torna um gênio. Ele aprende tudo, ele sabe de informática, ele começa a aprender, ele tem um grande interesse por linguística, porque justamente a primeira grande vitória que o Charlie teve na vida foi saber ler e escrever. Então ele tem uma coisa com a linguística, com a linguagem muito forte. Em determinado momento ele está lendo e escrevendo em mais de 19 idiomas, inclusive idiomas difíceis como o indiano, por exemplo, o hindu, né, o sânscrito. Mas ao mesmo tempo ele tá com aquela coisa emocional muito pueril, muito jovem, muito inconsequente. Então Charlie se torna uma pessoa insuportável, porque ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, extraordinariamente inteligente do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional ele continua sendo uma criança. E ele vai precisar passar por um processo para ele descobrir isso, que ele precisa amadurecer. E aí ele acaba tendo um relacionamento com a Alice, mas o relacionamento é muito difícil para ela, porque ele é inteligente demais, e ele começa a ficar muito arrogante e achar que as outras pessoas não estão no nível dele, até que em determinado momento ele percebe que o Dr. Strauss, os médicos, não tratam ele como um ser humano, tratam ele como uma cobaia. E ele fica muito ressentido porque ele já era ser humano, obviamente, uma pessoa com todos os direitos, todos os deveres, que merecia respeito antes de passar pela cirurgia. Mas o doutor que faz a cirurgia é como se ele acha que ele é Deus, ele acha que ele deu a vida a Charlie, que Charlie agora só é um ser humano porque ele é inteligente. E começa essa discussão muito grande, que é muito capacitista, da gente ter uma falta de respeito muito grande com as pessoas com deficiência, porque a gente considera elas como menos do que pessoas. Principalmente as pessoas que têm deficiência intelectual, deficiência de aprendizado, talvez eu não esteja usando os termos certos e peço desculpa, as pessoas que a gente chamava de retardado ou de mongoloide, que são palavras horríveis, a gente sempre teve muito preconceito, porque a gente não consegue perceber que essas pessoas são seres humanos. E essa é uma grande discussão do livro. A pessoa, ela é um ser humano porque ela existe.
E aquela cirurgia que vai formar, deixar o Charlie mais inteligente, não vai fazer dele mais humano do que ele já era. Pelo contrário, vai criar uma série de problemas. E agora vamos fazer uma pausa para fazer um aviso de spoiler, porque a partir de agora eu vou dar spoiler sobre, mas que eu acho que é muito importante para a gente entender a narrativa do livro, mas é spoiler, então, né? Caso você não queira perder aí a trama, fala para você para pular depois por um minuto lá na frente, que a Bia vai fazer a máquina do tempo aqui para você saber para que minuto você vai pular, tá? Quais são os problemas que dá essa cirurgia? O Charlie, assim como o Algernon, tem um processo de ampliação do intelecto muito alto e muito rápido. Eu disse que foi em 3 meses. E eles começam a ficar meio loucos. O processo de cirurgia do Algernon deixa ele meio maluco, ele está quase praticamente fugindo dos seus instintos naturais como rato, e ele começa a ficar muito agressivo. E o Charlie começa a ter essa dissociação de personalidade, em que ele não consegue mais sentir que ele é o Charlie de antes, mas o Charlie de antes continua ficando ali à espreita, observando ele de agora. E ele começa a ter uma dificuldade muito grande, porque ele começa a perceber que a cirurgia não deu certo. E ele é tão inteligente que ele vai, mesmo percebendo que a cirurgia não deu certo e que ele não tem mais muito tempo para resolver esse problema, ele vai ajudar os professores a tentar resolver. Porque ele começa a perceber que não só a cirurgia do Algernon não deu certo, como o nível de intelecto, não sei se rato tem intelecto, né? O nível de cognitivo que o Algernon tinha antes da cirurgia está caindo ainda mais. Então o Algernon está se tornando um rato como se fosse senil. Está tendo um comportamento, sabe, esclerosado, por assim dizer. O nível do cognitivo do Algernon está ficando pior, está decaindo, e ele está se tornando um rato muito ruim. E até o momento que o Algernon morre. Falei que era spoiler, tá? Aqui. E aí o Charlie fica apavorado, porque ele começa a perceber que aquele avanço que ele teve de intelecto, ele vai decair até que ele se torne o Charlie Gordon de antes. E pior, o Charlie não tem condição, aquele Charlie, de absorver todo o aprendizado que ele está tendo agora. Então, quando o processo se repor, o Charlie não vai lembrar de nada do que aconteceu. E o Charlie começa a ficar apavorado. Eu tô falando Charlie, tá confuso. Vamos dizer Charlie 1, Charlie 2. O Charlie 2 começa a ficar apavorado porque ele pensa que ainda vai ser pior. Ele vai ter ainda mais decaimento mental e sua deficiência vai ficar ainda mais piorada depois que o efeito da cirurgia passar. Porque a cirurgia mexeu com coisa que não devia mexer, né? Então ele começa desesperadamente correr atrás do tempo para tentar resolver o problema e ao mesmo tempo tentar achar uma destinação para ele depois que a cirurgia passar o efeito, porque ele não vai ter condição de viver sozinho e ele vai precisar ser internado numa instituição. E aí nesse meio tempo, quando a intelecto dele começa a decair e ele começa a ficar no intelecto de uma pessoa normal, é o momento que ele e a Alice começam a ter realmente um relacionamento, porque agora eles dois estão no mesmo nível intelectual. Mas isso dura muito pouco, porque ele tá ficando doido, ele tá esquecendo os idiomas que ele leu, ele tá esquecendo os artigos que ele leu, e é um processo muito rápido. E ele vai se tornando cada vez mais violento, ele em algum momento se envolve com uma pintora, que é uma pessoa que deixa ele ficar com a cabeça mais tranquila, mas cara, é muito angustiante quando você começa a perceber, mais da metade pro final do livro, que o Charlie começa a escrever errado de novo, que ele começa a se confundir, que ele tá esquecendo das coisas, que ele já não lembra mais as coisas, que ele não lembra mais da Alice. Gente, é de uma angústia tão grande que vocês só vão entender lendo o livro. E por que o nome do livro é Flores para Algernon? Porque o Charlie, tanto um quanto dois, pegam o hábito de ele não queria que o Algernon tivesse o destino dos outros ratos. O rato morre e é colocado no incinerador. O Charlie enterra o Algernon, faz uma cova e ele põe flores para Algernon. Então ele passa os últimos meses e anos da vida dele colocando flores no túmulo. E no final, quando ele já está se esquecendo tudo de tudo, a única coisa que ele lembra é falar assim: por favor, alguém ponha flores no túmulo do Algernon. E gente, que dor que é esse livro. São momentos de enlevo, momentos que você fica muita raiva do Charlie, porque ele tá ficando muito chato. Momentos em que você fica com enjoo para você ver como as outras pessoas estão tratando o Charlie. E você percebe que elas estão tratando o Charlie mal, mas o Charlie não percebe que está sendo tratado mal.
E aí você fica com raiva do ressentimento do Charlie 2, mas ao mesmo tempo você dá razão pelo tanto que ele foi maltratado. E em determinado momento ele reencontra a família, mas a família está totalmente devastada porque eles estão se punindo pelo que eles fizeram com esse garoto quando ele era criança, sabe? Cara, que livro, tá? Para finalizar, gostaria de convidar você a voltar a visualizar o meu blog. Eu voltei a ter blog, agora é www.leiapretaleia.com.br/wp. O link vai estar aqui. Obviamente que todos os links estarão aqui. Se eu não me engano, o livro Flores para Algernon se tornou um filme em 69 ou 79 que se chama Charlie. E depois acho que ele virou um outro filme na década de 90, mas no meu blog eu vou colocar essas informações. Eu já assisti esses filmes e são apavorantes. Principalmente no momento em que o Charlie está numa conferência e ele vai mostrar vídeos dele da época que ele ainda não tinha passado, a época que ele ainda era um Charlie 1, e as pessoas riem muito, fazem muita piada daquele homem que ele era e tratam ele como um inferior, como uma pessoa desumana. E aí ele fica com muita raiva e é nesse momento que ele foge e ele percebe que ele não está sendo tratado com respeito por ninguém. Então, vão no meu blog, fiquem sabendo mais coisas sobre esse livro. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha tão impetuosa que eu fiz. E também vou colocar o meu link de associado na Amazon para você comprar esse livro, caso você queira. E por fim, peço mais uma vez que você tenha gentileza de doar para minha campanha Black Girl Power para você poder continuar assistindo esse tipo de conteúdo que eu sei que vocês gostam muito. Agradeço mais uma vez pela presença de vocês. Me sigam também no Instagram em @leiapretaleia. Lá tem conteúdo praticamente todos os dias, além dos conteúdos que eu ponho aqui. Era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Fico por aqui e até a próxima segunda. Ei, queridos, sou eu de novo, dizendo para você que você tem essas duas opções de vídeo para assistir. Escolhe uma, essa ou essa, essa ou essa, tá? Vai lá e faça uma maratona de Leia Preta Leia. Vai por mim que você vai gostar. Beijos!